Olá pessoal, bom dia. Então, dando continuidade às nossas aulas, tá? Hoje relembraremos o conteúdo de dilatação dos líquidos. Então, vamos pensar o seguinte: para eu calcular a dilatação realizada por um determinado líquido, primeiro eu preciso calcular o quanto de dilatação que determinado recipiente sofreu e a quantidade de líquido que extravasou, que vazou do recipiente. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho um recipiente e inicialmente ele tem um volume inicial de 5 litros, tá? Eu vou aquecer o conjunto, tem um determinado líquido aqui dentro, tá? À medida que ele vai aquecendo, esse líquido ele sofre uma dilatação, porém o recipiente também sofre uma dilatação. Então, no final do processo, eu vi que esse recipiente que possuía 5 litros, agora ele possui 6 litros, ou seja, ele aumentou, sofreu uma variação, um aumento de 1 litro. Mas eu também recolhi uma quantidade de líquido que vazou, que extravasou. Então, inicialmente, esse recipiente estava cheio até em cima com esse determinado líquido, e à medida que ele foi esquentando, ele foi aumentando o seu volume e foi vazando. Eu recolhi essa quantidade de líquido que vazou, que extravasou, que a gente chama de volume aparente, é o quanto que eu vejo que vazou, que aumentou, né, que extravasou do recipiente, e recolhi numa baciazinha. Coloquei numa proveta e medi e vi que também vazou, essa quantidade de líquido que vazou era, por exemplo, 1 litro também. Então aí eu pergunto assim, quanto que foi a variação real desse líquido? Bom, a variação real do líquido foi o quê? Foi a do recipiente, não aumentou 1 litro do recipiente? Antes o recipiente tinha um volume inicial de 5 litros, agora ele tem 6 litros. Ah, mas esse 1 litro foi ocupado por quem? Pelo líquido também. Então ele aumentou, o recipiente aumentou, mas o líquido ocupou esse volume. Só que mesmo assim, o líquido dilatou muito mais e ele não conseguiu ficar só ali dentro. Então o que ele fez? Ele começou a vazar, começou a transbordar, que nós chamamos de dilatação aparente. Eu vejo que vazou. Então vamos pensar, no final, para eu calcular essa variação do volume total, a variação do volume do líquido, ou a variação de volume real que nós chamamos, é a soma da variação de volume aparente, aquela que extravasou, aquela que vazou, que eu recolhi num potinho, mais a variação de volume do recipiente. Por exemplo, o do recipiente, no nosso exemplo, foi de 1 litro, mais 1 litro daquela aparente que vazou, que eu coloquei na bacia, coloquei na proveta e medi o volume. Então, no total, esse líquido sofreu um aumento de 2 litros. Então, sempre quando você fala de dilatação aparente, você está falando da dilatação realizada pelo líquido, tá? Só que para eu calcular, eu preciso saber o quanto o recipiente aumentou e o quanto extravasou também, o quanto vazou, transbordou. Para calcular, eu sei que ΔL do líquido, a variação total, né, a real, é a variação aparente, aquela que transbordou, mais a variação R do recipiente, tá? Para cada uma delas, eu tenho uma equaçãozinha, né? Tem um volume inicial, tem um determinado gama, tem a mesma variação de temperatura. E eu sei também que o gama do líquido, tá? A real, é a soma da aparente, aquela que vazou, aquela que transbordou, mais a do recipiente. Somando tudo isso, eu tenho o coeficiente de dilatação do líquido, a real. Tudo bem? Próximo vídeo, resolução de exercício.